Vamos imaginar a seguinte cena. Imagine que a gente está num passeio de carro numa estrada e que eu sou o passageiro e você que está assistindo aí é o motorista. E a gente está curtindo a viagem, conversando, mas se a gente for parar para analisar, qual que é a diferença entre motorista e passageiro? É claro que se a gente for entender todo o contexto, e eu quero ler para vocês o que está escrito no Habitudes, um passageiro, se você for parar para pensar, é aquela pessoa que ela pode tirar o tênis, o sapato, que ela pode observar toda a paisagem, que ela pode curtir a viagem, ter foco em outras coisas mais triviais da viagem. Uma pessoa que pode colocar um fone de ouvido, ela pode descansar, dormir um pouquinho. Mas e o motorista, será que ele pode fazer isso aí? Lógico que não. O motorista, ele tem que prestar atenção na viagem, tem que ter o foco, tem que ter a atenção, ele precisa saber exatamente aonde ele quer chegar no destino final dele. Ele não pode desviar o seu olhar, não pode ficar ouvindo musiquinhas no fone, não pode tirar seu sapato, ele não pode dormir também, nem cochilar. E o Habitudes, ele traz uma lição muito importante com relação a isso aí para a nossa vida. E ele fala o seguinte, que quando a vida se torna difícil, as pessoas costumam culpar alguém por seus problemas, agem como passageiros. O líder, por sua vez, entende que é um motorista e que é responsável por suas atitudes e pelo rumo de sua vida. Alguma vez você teve algum problema e colocou a culpa em alguém? Eu já. E é muito ruim isso aí, é um sentimento muito ruim. A pessoa que não costuma assumir responsabilidades pelos seus atos, ela acaba se tornando vítima, sem controle algum sobre suas atitudes e seu destino final, consequentemente. E ela passa a vida inteira sendo um passageiro e não sendo um motorista. O que isso quer dizer? Que ser motorista é ser maduro o suficiente para você entender que líderes não são perfeitos. E eu comentei disso em outro vídeo. E que motorista de verdade possui integridade. Eu quero dizer para vocês o seguinte, quero dizer para vocês, pare. Pare de colocar a culpa em algo ou alguém que é responsabilidade sua. Comece a assumir responsabilidade, comece a assumir as consequências pelos seus atos. Seja um motorista, não seja um passageiro. E existe até uma história muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, que é do John F. Kennedy. E ele fala o seguinte, que ele teve uma história em que ele comete alguns erros na Baía dos Porcos. E depois ele vai se desculpar com a população. E ele verifica que a sua popularidade só cresce, mesmo com ele errando. Sabe por quê? Porque ele foi e ele fez. Ele assumiu a responsabilidade por seus atos, ele não se esquivou, ele não se escondeu, ele foi um motorista, ele não foi um passageiro. Então, eu quero deixar para vocês hoje o seguinte, tenha responsabilidade pelo rumo que você dá à sua vida. Seja um motorista, não seja um passageiro. A gente se vê. Até mais.